gente conversa agora sobre saúde. Pode rodar a vinheta. Tratar de suicídio ainda é um tabu. Na TV, mesmo os casos não são noticiados para que não influenciem outras pessoas. Mas e em casa? Será que está todo mundo bem? A gente quer saber, essa é a pergunta. Já vou adiantar que você pode participar mandando perguntas pelo 9588-2374, 9588-2374, esse é o WhatsApp para você mandar perguntas. A gente vai conversar agora com a médica psiquiatra, integrante do Comitê de Prevenção do Suicídio da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Berenice Heinheimer. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada. Bom, ainda é muito difícil da gente tratar esse assunto na televisão, né? Fica sempre aquele medo de até que ponto, qual é o limite, né, do jornalista em abordar esse assunto. Mas vamos tentar, é um assunto muito sério, né? Como as pessoas chegam ao suicídio? É só a depressão, por exemplo, que pode ser um caso que motive isso? É uma soma de situações, a gente pode falar também? É uma soma de situações. A gente sabe que existem alguns fatores de risco já bem conhecidos, né? Um deles é a doença mental, depressão, uso de drogas, doença bipolar, esquizofrenia. Então, várias doenças podem levar ao suicídio, né? Mas esse é um fator, né? Outro fator muito conhecido é tentativas prévias, né? Então, normalmente, pessoas que cometem suicídio são pessoas que já fizeram tentativas no passado. Aquela ideia que as pessoas têm de que quem quer mesmo não se mata, não tenta, né? Não é real, né? Então, muitas vezes, uma pessoa faz várias tentativas até chegar nessa situação do suicídio propriamente dito. Em casa, né, com algum familiar ou até mesmo um amigo mesmo, próximo, né, que acaba, às vezes, se abrindo, porque às vezes isso acontece, especialmente com jovens, né, de não falar com a mãe, não falar com o pai, mas conversar com os amigos. É possível a gente perceber, né, que alguém pode estar perigosamente próximo a esse caminho? É possível, muitas vezes a pessoa dá sinais, né, de falar de que não tem mais vontade de viver, né, ou que a vida não vale a pena. E uma coisa muito importante que a gente tem que desmistificar é que perguntar para alguém diretamente se a pessoa está pensando em se matar, isso não leva ao suicídio, isso não induz ninguém, não existe mal nenhum de se fazer essa pergunta. Então, assim, a gente falar sobre suicídio, a gente fazer a pergunta, a gente divulgar dados, né? Como, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o estado que mais acontecem casos em todo o país, né? Isso não é uma coisa que incentive. E, curiosamente, pouquíssimo divulgado, acredito eu, por esse medo, especialmente da mídia, em tratar sobre o assunto. Então, assim, a senhora pode repetir, esse é um dado importantíssimo. Posso falar. A média no Brasil é em torno de 5, 6 mortes por 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul é o dobro. O dobro da média brasileira. E de todos os estados, que a gente tem estados com poucos casos, estados com muitos casos, o Rio Grande do Sul é o que mais tem casos, de todo o país. Nossa, é uma informação que a gente não... Né, aquela coisa do gaúcho melhor em tudo é algo que de maneira nenhuma nos enobrece ou nos traz algum tipo de orgulho. É preocupante, né? Muito preocupante, né? Existe alguma resposta científica para isso? Existem teorias. Se acredita que a questão da imigração alemã tem uma colaboração pela questão da exigência. Existe outra teoria de que o uso de agrotóxicos poderia colaborar, inclusive em zonas de muito uso de agrotóxicos existem mais casos, então essa é uma das teorias. A questão do inverno também, que as pessoas têm mais tendência a se deprimir no inverno, é uma coisa que a gente vê. Né? A gente fica em casa, né? Então, pelo fato daqui ser mais frio, do inverno ser mais marcado, né? Mas, assim, na verdade, nenhuma dessas coisas sozinha explica, né? Só nos mostra que a gente tem que investir na questão da prevenção. O que a gente pode fazer para evitar que algo nesse sentido aconteça, que o suicídio aconteça? Existe algum tipo de tratamento? Sim, a gente, em primeiro lugar, tem que fazer um diagnóstico de qual das doenças está acontecendo. Como a gente conversou antes, várias doenças podem levar ao suicídio, né? Então, para cada uma dessas doenças, vão haver tratamentos diferentes, né? Alguns vão usar químico, outros não? Exatamente. Quando a pessoa está no ponto de pensar em suicídio, a grande maioria vai fazer um tratamento químico também, junto com terapia. Normalmente, as abordagens, elas são múltiplas, né? Então, o ideal é que a gente possa ter a questão da medicação, a questão da terapia, a questão de uma terapia ocupacional, dependendo da situação, né? Então, as abordagens, elas se somam, né? Elas ajudam.
Não existe, então, por exemplo, cada caso deve ser analisado em particular. Cada caso deve ser analisado em particular. Uma coisa importante também das pessoas se conscientizarem é que depressão é uma doença, né? Então, assim, não é incomum pessoas que estão deprimidas ou que estão com ideação suicida ouvirem coisas do tipo assim, faz um esforço, né? Se tu quiser, tu não fica assim. Né? Ou isso é frescura. Isso é frescura, isso é bobagem, né? Ninguém diz isso para alguém que está com febre, né? E a gente tem que pensar assim que depressão é uma doença, como uma pneumonia, como muitas vezes uma doença crônica, né? Que leva muitos anos para a pessoa melhorar ou desaparecerem os sintomas, né? Então existe a questão do preconceito, assim, de não ver a depressão como doença. Sim. Bom, a gente vai para essa pergunta. Eu estou aqui com o meu diretor falando comigo. A gente tem aqui, ó, o nosso telespectador mandou uma pergunta pelo 9588-2374. Né? Ele está perguntando sobre filhos que são abusados pelos pais. Sim. Se esse tipo a violência dentro de casa, não só para filhos, mas também a mulher que sofre mais. A questão de abusos na infância, de traumas, né, a gente sabe que é um dos fatores de risco também. Né? Então, crianças que são expostas a estresses importantes vão ter maior risco, tanto na infância, na adolescência, como ao longo de toda a sua vida. Então, a gente sabe que história de maltrato no passado, de exposição à violência, também é um fator de risco bem conhecido. E a violência contra a mulher também. Também. Né? Também. Temos agora, assim, uma psicóloga... um telespectador mandando a pergunta para a nossa doutora que está aqui, a psiquiatra, a doutora Berenice. Ele pergunta o seguinte, é o Rui Benins, é isto, Benins, lá de Alvorada. O psiquiatra ouve conversa com o paciente ou só o psicólogo? Acho que a dúvida dele seria quem é, né, o profissional adequado, se o psicólogo pode contribuir também, ou se já na questão, por exemplo, se temos que usar fármacos, aí sim o psiquiatra. Né? Se precisar de fármaco, claro que vai ser necessário o psiquiatra, mas os psicólogos estão muito bem treinados também para esse tipo de situação. O que acontece normalmente nessas situações é que a gente trabalha em conjunto. Sim. Muitas vezes a gente recebe ligação de um colega, de um psicólogo, que pede para avaliar um paciente por achar que está com sintoma que precisa de medicação, e aí a gente que vai fazer essa avaliação e dar a palavra final sobre isso, Sim. ou por estar com um temor de um risco de suicídio. Então, o próprio psicólogo pode receber esse paciente, fazer a avaliação e, se o psicólogo achar necessário, ele encaminha para um psiquiatra. Então, tanto faz. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra e pode ser um médico generalista também. Muitas vezes, os médicos clínicos gerais ou até mesmo o pediatra, né, recebe a situação e encaminha para a gente. Né? Então, qualquer profissional da área de saúde está habilitado para fazer uma triagem nesse sentido. Quero agradecer o Rui e todos que estão participando pelo 9588-2374. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp. Não está aqui na pauta, mas eu me lembrei agora, se pode contribuir no diagnóstico, e a gente tem observado algumas matérias que falam sobre a relação do nosso bem-estar com as redes sociais, como um reflexo, né? Se a gente está feliz, se a gente está alegre, né? As postagens, o que a gente está postando, também pode ser um caminho para a gente ser um alerta em determinado momento? Sim. Inclusive, o Facebook criou uma ferramenta muito interessante recentemente, que é assim, se alguém percebe que um amigo está postando muitas coisas depressivas ou até mesmo falando em suicídio na sua página, né, essa pessoa pode fazer uma denúncia anônima, um encaminhamento para o CVV, para o Centro de Valorização à Vida. Né? Então, essa é uma parceria do Facebook com o CVV para que o CVV possa, então, fazer contato com essa pessoa e tentar dar algum estímulo. Né? Sim. Eu achei bem interessante assim, a iniciativa do Facebook de criar essa ferramenta. Pois não sabia. Achei interessante. É muito recente. Porque agora, recentemente, um grupo de amigos, tivemos uma preocupação específica com um amigo que estava se manifestando. Olha, a vida não está legal, a vida está uma porcaria. E aquilo nos chamou a atenção e a gente acabou entrando em contato com ele. Tá tudo bem contigo e tudo mais. No fim, né, não aconteceu nada. Agora, se acontecer, se a pessoa entrar na tentativa, né, cometer a tentativa de suicídio
ela tem que ser acompanhada ela pode ter uma recaída, por exemplo, mesmo que entre em tratamento, a atenção é redobrada a partir disso. A atenção é redobrada a partir disso, né? Essa pessoa, ela já, no momento que ela teve a tentativa, ela já entra para um grupo de risco com maior chance de vir a cometer suicídio no futuro. Sim. Né? Pessoas que fazem tentativas têm 10 vezes mais chance de cometer suicídio do que alguém que nunca fez. E quanto mais tentativas, maior o risco. Né? Então, sem dúvida, essa pessoa tem que ser acompanhada. É claro que na fase aguda, essa atenção vai ser mais redobrada. Né? Conforme a coisa vai andando, aí o próprio terapeuta, né, o psicólogo ou psiquiatra vai orientar os familiares, né, de se dá para diminuir essa atenção. Sim. Bom, vamos para a tela. Eu vou pedir o cuidado, né, para a nossa direção em não expor, né, o nome dessa pessoa, porque ela está se expondo, mesmo que voluntariamente ela queira dar o nome, a gente vai proteger. Tenho 20 anos, já pensei em me matar. Por favor, pode subir ali, por favor, não mostra. Tá, é assim que tem que ler. Tá, eu vou pedir para que eles leiam para mim e repassem para que a gente não exponha nessa pessoa. Então, traduz para mim, Guilherme, que eu vou passar aqui para a doutora, mas antes do Guilherme pegar toda a situação, vamos falar sobre o Setembro Amarelo? Segura um pouquinho aí, Guilherme. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo agora, que explicar para as pessoas, né? Tem o Novembro Azul para os homens, o Outubro Rosa e agora nós temos o Setembro Amarelo. O que significa o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, né? Então, a ideia é se fazer várias campanhas, né, para divulgar justamente isso que a gente está fazendo agora, né? Para divulgar eventos, né? Para divulgar dados, para que as pessoas possam falar mais sobre a questão do suicídio, né? A gente não deve falar a respeito dos casos especificamente, né? Tanto é que, como tu disse no início, a imprensa não noticia, aconteceu isso ou aquilo. Isso é ruim, pode incentivar, né? Mas a gente perguntar para as pessoas, falar sobre dados, falar sobre a doença, isso não gera mais casos, né? Então, também, assim, as pessoas foram para um outro extremo de nem tocar, não pode falar a palavra, né? E não é isso também a ideia. Então, o Setembro Amarelo é justamente uma tentativa de desmistificar isso e de propiciar situações que as pessoas possam falar mais no assunto. Bom, resumindo, sem sensacionalismo e espetacularização. Exatamente. Agora, o debate, a conversa, a informação sobre o problema, isso sim, ele é benéfico e pode, inclusive, evitar que os casos aconteçam. Exatamente. Agora sim, vamos traduzir o que nos chegou pelo 958-2374. Né? Vim hoje mesmo do psiquiatra, fiquei com sequelas da droga sintética. Tenho 20 anos, já pensei em me matar. Gostaria de saber se tem muitos casos sobre esse tipo de droga. Vamos resumir droga sintética, acredito, LSD, êxtase, entre outras. Eu imagino que sim. Olha, dependência química não é a minha área, né? Eu trabalho muito com psiquiatria da infância e adolescência e fiz meu mestrado sobre tentativa de suicídio e suicídio. Então, assim, dependência química realmente não é a minha área. Eu não saberia te dizer, assim, quantos casos existem. O que eu sei é que tem aumentado muito ultimamente, né? Que não se via muito isso antes. Se usava outro tipo de droga, o perfil do uso de drogas tem modificado muito, né? Agora, o tipo de consequência, o quanto que aumentou isso, eu não saberia responder. Sim. Mas o que eu sei dizer é que, com certeza, a questão do uso de substâncias, seja sintética ou cocaína ou outras drogas, está associado ao risco de suicídio aumentado. Até mesmo as drogas consideradas, entre aspas, leves por alguns, como a maconha. Principalmente. O álcool também? A maconha e o álcool são drogas depressoras, né? Então, elas causam muita depressão, né? Sim. Então, sim, com certeza está associado também. Bom, agora vamos para a tela. Temos aqui o site, né, do comitê. É isso? Isso. Temos aqui o site. Ali está a programação, né? Quem quiser mais informações pode encontrar ali, né, doutora? Isso. Pode repetir o endereço para a gente? Eu preciso de ajuda agora. Meu diretor, o senhor que acessou este site, por favor, mostra para a gente. Está lá. Ou põe no Google também, né? Hoje em dia, uma googada, como a gente chama, já resolve bastante. Né? Mas então, é só botar então no Google... Se botar no Google Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, suicídio, vai aparecer ali né? a programação de Setembro Amarelo, ou se botar Associação de Psiquiatria Setembro Amarelo, também vai aparecer. Tá, e nós estamos tendo um pequeno curso de Google com o nosso diretor maravilhoso. Um abraço, Guilherme Roquete. Mas enfim, acho que as pessoas têm que procurar, né? Têm que se informar e vamos separar. Nada de espetacularizar nenhum tipo de caso, não é isso que a gente quer. Agora está na tela, está aí, né? Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Isso. Ali vai encontrar as informações, saiba mais.
estudar o assunto, né, para que a gente possa evitar que alguém próximo... Tem as informações Sim. dos eventos, tem também a cartilha de prevenção ao suicídio da Associação Brasileira, que ali também tem uma série de informações, como perguntar, o que se preocupar, grupos de risco, né? Tem várias coisas importantes na cartilha também. Perfeito. Doutora, quero agradecer a sua presença e a informação. Eu agradeço. Né? E a gente tocar nesse assunto que sirva de exemplo como a gente pode abordar esse problema, que num momento que vivemos hoje, uma sociedade um pouco egoísta, individualista, competitiva em excesso em determinados momentos, a gente sabe que, olha, o Facebook, às vezes, se a pessoa não administrar bem, né, pode ficar muito chateada vendo a felicidade alheia, achando que a sua vida é uma porcaria. Como tudo na vida pode ser usado para bem ou para mal, né? O copo meio cheio ou meio vazio, como a gente isso sempre aí, fala. isso aí. Muito obrigado, doutora Berenice. Seja sempre bem-vinda, Tá viu? certo, muito obrigada. Eu que agradeço.